Muitos católicos não sabem qual o real significado da Santa Missa. Muita gente nem gosta de ir à missa porque não consegue ver sentido nessa celebração toda e às vezes acaba indo só por obrigação. E isso é muito triste porque eles acabam negligenciando o culto mais bonito e mais importante de todo o cristianismo. Acredite ou não, eu já fui uma dessas pessoas e eu acho que você que está me assistindo também é uma delas. Mas depois que eu descobri o que eu vou te contar depois da vinheta, a minha vida mudou e eu nunca mais fui na missa do mesmo jeito. Quer saber de fato o que é a Santa Missa? Continua assistindo que eu vou te explicar. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa e sejam bem-vindos ao meu canal. Você com certeza já deve ter ido em algum cinema, algum show de música, jogo de futebol, ou se você for um pouco mais cult, você foi num teatro ver uma peça ou um concerto. O que você fez nesses lugares? Ana, se eu fui no cinema, eu fui assistir a um filme. Se eu fui num estádio, eu fui assistir a um jogo. Se eu fui num teatro ou numa casa de show, eu fui assistir a um artista performando a sua arte, né? Exatamente, você foi assistir a alguma coisa. Você chegou num lugar, se sentou, assistiu o que estava passando, seja isso um concerto, um jogo, um filme, algum artista se apresentando, aproveitou o espetáculo e depois foi embora. E apesar de essa ser uma experiência que pode sim ser algo maravilhoso, como eu já tive experiências muito incríveis indo em teatro, indo em jogos, assistindo shows e indo ao cinema também, isso tem uma consequência. A gente tende a encarar como entretenimento qualquer grupo de pessoas sentadas em bancos, cadeiras, arquibancadas, assistindo alguma coisa. E tá tudo bem fazer isso em qualquer uma dessas situações que eu citei, mas quando a gente traz essa atitude de espectador para dentro da missa, aí dá problema. Porque a missa não é um entretenimento, não é um espetáculo e muito menos um show. Quando a gente vai à missa, a gente não vai lá para simplesmente ouvir uma pregação bonita com um tecladinho de fundo, uma entonação de voz daquelas bem piegas e apelativas. A gente não vai lá para ouvir alguma coisa para fazer a gente se emocionar. Se você quiser ouvir esse tipo de discurso, é só você ir lá no canal do Pastor. Mas infelizmente, essa é uma expectativa que a maioria dos cristãos tem ao ir a uma missa. Eu já cansei de ouvir gente falando que a missa foi ruim ou boa, baseada na pregação do padre ou também na música que tocou. E ok, isso pode fazer parte da celebração e melhorar ou piorar a sua experiência, né? Mas não é o principal. A missa não é sobre a pregação ou a música. A missa não é sobre ser entretido, inspirado, instruído por alguém. A missa não é como você se sente em relação a tudo isso, nem sobre o que você recebe de Deus. Ela, na verdade, é sobre o que você oferece a Ele. Existe um conjunto de fatores que definem o que é realmente uma religião. Esses fatores podem ser, por exemplo, o credo, que determina o que essa religião acredita ou não. Pode ser a moral, que determina para essa religião o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é. Alguns costumes culturais também podem definir uma religião, mas o principal fator que está acima de todos esses e que realmente define a crença de um povo é a quem esse povo adora. O coração da religião é a adoração, é glorificar um Deus e querer fazer a vontade dele acima da sua. E o coração da adoração é o sacrifício. E em diversas religiões ao redor do mundo, a gente consegue ver que o principal culto dessas religiões é justamente o oferecimento de um sacrifício. Os hindus, gregos, africanos, nórdicos, astecas, judeus, babilônicos e até as tribos indígenas daqui do Brasil e da América toda têm esse tipo de culto à sua divindade. Em todas elas, os povos oferecem sacrifícios em expiação dos pecados ou para obter algum tipo de graça. E essas oferendas podem ser tanto tipo da colheita sazonal até o sangue de animais ou então sangue humano. Mas aí eu te pergunto, e nós que somos cristãos, que adoramos ao único Deus verdadeiro, como nós estamos adorando ao nosso Deus? Que tipo de sacrifício e que tipo de culto nós estamos rendendo a Ele?
Respondo. O nosso culto se chama celebração da Eucaristia, ou fração do pão, ou Santa Missa. E o sacrifício que a gente oferece para Deus na missa é o maior sacrifício que já existiu. O sacrifício de Jesus na cruz. Mas como assim, Ana? Você está me dizendo que em toda Santa Missa a gente está, na verdade, realizando um ritual milenar de sacrifício no qual a gente sacrifica o próprio Deus? Isso quer dizer que a gente mata Jesus toda vez que a gente está celebrando a Eucaristia? É por aí mesmo, né? A missa é, de fato, um ritual de sacrifício milenar no qual a gente oferece uma pessoa, Jesus, uma pessoa divina, né? Para expiação dos nossos pecados. E de quebra, a gente ainda come da carne e bebe do sangue dessa pessoa depois, num grande banquete. Mas a parte de a gente matar Jesus de novo, e de novo, e de novo, e de novo, ela já não é verdade. E o que realmente acontece é muito mais legal do que isso. O Catecismo da Igreja Católica, esse livrinho amarelinho aqui maravilhoso, que contém toda a fé cristã resumida dentro dele e que eu recomendo muito a leitura para a gente não ficar falando besteira por aí, diz o seguinte no parágrafo 1352. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o seu corpo. E o que isso significa? Que a gente vai atualizar, dar um upgrade no app da salvação? Não. Isso significa que quando o povo de Deus está reunido para celebrar a Eucaristia e fazer memória do sacrifício de Jesus, esse sacrifício que aconteceu, 2000 anos atrás, se torna atual. Quando a gente vai para a missa, a ceia, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus acontecem para nós no tempo presente. A liturgia da igreja foi feita para mostrar a presença de Cristo para a gente, para mostrar que o mistério pascal está realmente acontecendo ali. Se você for parar para reparar, a procissão de entrada lembra muito a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no Domingo de Ramos. Seguindo um pouco mais para a liturgia da palavra, ela lembra muito quando Jesus ensina a multidão, e assim a gente consegue ver que ele realmente cumpre as escrituras do Antigo, do Novo Testamento e dos profetas. Chegando na liturgia eucarística, a gente, assim como no Tríduo Pascal, chega no ápice da nossa fé. No momento do ofertório, é como se a gente estivesse junto com as mulheres, com Nossa Senhora, com Maria Madalena, com Maria, com Marta, preparando a ceia para Jesus. E aí chega o momento da consagração, quando o padre eleva o pão e o vinho, e eles deixam de ser pão e vinho. Eles passam a ser o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Jesus está presente no nosso meio, consagrando o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para nós recebermos depois. Em toda a oração eucarística, nós estamos no cenáculo junto com Jesus e os apóstolos, recebendo os seus últimos ensinamentos. E ao final dessa oração, tem um momento que a gente chama de doxologia, no qual o padre eleva o corpo e o sangue e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E a gente responde um grande amém. Quando o corpo e o sangue do Senhor são elevados, ele está sendo elevado na cruz. E nesse momento a gente para adorar o Senhor. Depois da doxologia, a gente passa para a oração do Pai Nosso, para o momento da paz, onde Jesus quer ofertar a sua paz para nós. E aí então vem o grande e maior momento. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Geralmente ninguém presta atenção nesse momento porque a galera ainda está dando a paz para o coleguinha, mas é o momento mais sublime da missa. É o momento em que o padre pega a hóstia, o corpo de Cristo, e parte. E no momento que ele parte a hóstia, é Jesus morrendo, dando o seu último suspiro. Ele vai então partindo, continuando a partir a hóstia, e a Assembleia continua falando: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Então, ele pega um pedacinho da hóstia, bem pequenininho, e derruba dentro do cálice, o corpo junto com o sangue. E nesse momento, ocorre a ressurreição. E aí a Assembleia diz: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz. E depois disso, o padre eleva mais uma vez o corpo e o sangue de Cristo, mas não morto, mas não na cruz, ressuscitado. Porque a gente não comunga a carne de um Deus morto, a gente comunga a carne de um Deus vivo. E é esse o grande momento da nossa vida, a ressurreição de Jesus. Infelizmente, a liturgia da missa não é algo tão óbvio assim. Não é um negócio que você olha um pedaço de pão e um cálice sendo elevados por um cara com uma roupa branca e uma estola verde, e aí você fala, com certeza aquilo ali é Jesus sendo crucificado. Não, gente, não acontece assim. É tudo muito simbólico e é muito bonito de a gente conseguir ver esses símbolos da liturgia. Mas para a gente conseguir compreender todos eles, a gente tem que conhecer o mistério da Páscoa, saber a história da nossa salvação, para a gente conseguir entender a missa. Se você quiser entender um pouco mais do que aconteceu na Páscoa desse ano eu fiz uma série de vídeos explicando cada dia da Semana Santa. Então eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição um link para vocês irem lá e ver, para vocês poderem entender mais um pouco desse mistério. Só conhecendo a Bíblia, a tradição, os ensinamentos do magistério que a gente consegue enxergar esse milagre acontecendo na nossa frente. É por isso que o Dr. Scott Hahn, autor do livro O Banquete do Cordeiro, conseguiu entender tudo de cara quando ele foi na primeira missa dele. Ele era um pastor protestante que estudava muito a Sagrada Escritura, em especial o Apocalipse. Ele via no Apocalipse a descrição perfeita de uma liturgia que acontecia no céu. E ele até tentou trazer alguns elementos litúrgicos do Apocalipse para a igreja que ele pastoreava. Mas aí a galera achou que o que ele estava fazendo era muito católico. E aí ele decidiu ir numa missa, só para matar a curiosidade dele, sabe? Para ver se o rito católico condizia com o rito que ele via tanto no Apocalipse e que batia também com as escrituras do Antigo Testamento. E aí não deu outra, né? Ele foi à missa, viu tudo o que eu acabei de falar para vocês e se converteu. E depois de convertido, ele escreveu esse livro maravilhoso que eu super recomendo para vocês e ele explica a missa de um jeito muito sensacional. Porém, o Scott Hahn não viu tudo isso só com os olhos do conhecimento bíblico, apesar de ele ser doutor em Sagrada Escritura. Ele via tudo isso também com os olhos da fé, porque ele tinha fome e sede de encontrar a verdade. E ele encontrou a verdade se encontrando com a presença real de Jesus na missa. Ele teve que aprender muito antes para conseguir entender o grande mistério do qual ele estava participando. E eu e você também temos muito que aprender. Ou seja, a missa, a Eucaristia, não podem ser só uma lembrança, um símbolo para nós. Não dá para se lembrar de algo que a gente nunca viveu. Não dá para a gente contar uma história que parece não ser a nossa, porque a gente não estava lá. Mas Deus é tão bom que Ele dá a graça e permite que a gente esteja lá, para que de verdade a gente possa mesmo fazer memória. Quando a gente aparece na missa e só assiste, a gente está deixando a maior graça do universo passar. A gente não está deixando só de participar da nossa própria salvação, como da salvação do mundo inteiro. E quantas vezes a gente não desperdiça isso? Quantas vezes a gente só assiste a missa? Ou nem isso, a gente fica pensando, voando com a cabeça em outras coisas enquanto a missa está lá acontecendo. Quantas vezes a gente deixa de ser como Jesus e não quer dar a Deus a adoração que Ele merece receber? A única adoração que Deus é digno de receber é o sacrifício do seu Filho, e a gente deixa de celebrar isso. Muita gente deixa de ser católico porque não consegue compreender esse ponto tão essencial da sua própria fé. Tanta gente abandona a igreja por causa de outros cultos que são muito mais legais do que a missa. Cultos que têm uma música mais atraente, que tem um louvor que as pessoas levantam os braços e ficam pulando de alegria, em que as pessoas pegam a Bíblia para ler e tem revelações, cultos em que elas ouvem o que elas querem ouvir. Gente, todas essas formas de culto são ótimas, mas não são elas que salvam você.
O culto que salva você é o de adoração. E o único jeito de dar a Deus a glória, a adoração que Ele merece, que Ele quer receber, é pelo sacrifício do seu Filho. Isso você não vai achar em nenhum outro lugar, só dentro da missa. A nossa fé, a nossa dedicação, a nossa adoração a Deus não pode ser baseada só em experiências, em calafrios, em sensações. Ela precisa de ser baseada numa realidade. E não existe realidade maior do que aquela que a gente vive quando um padre eleva a hóstia e o cálice e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será entregue por vós. E como fica a nossa participação nessa história toda? Se foi Jesus que se entregou na cruz como o sacerdote que Ele é, como que a gente pode fazer parte disso? Como que a gente pode oferecer Ele também? A gente faz isso por causa de outro sacramento, o batismo. É pelo batismo que nós passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo, no qual Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Por causa disso, todos nós que somos batizados compartilhamos de um pedacinho do sacerdócio de Jesus. E a gente oferece o sacrifício não à parte, mas junto com Ele. Mas Ana, se todos nós somos sacerdotes, por que é o padre que faz as orações? Enquanto nós somos sacerdotes pelo batismo, sacerdotes do reino, o padre, o papa, os bispos são sacerdotes pela ordem. Eles compartilham do sacerdócio de Jesus de uma forma bem diferente da nossa. Foi a eles que foi conferida pelo próprio Jesus a autoridade de celebrar os sacramentos. E eles fazem isso na pessoa de Cristo, literalmente. Quando um padre está celebrando qualquer sacramento, não é ele que está fazendo isso. É o próprio Cristo que age através dele. Por isso a gente não pode dizer que é o padre que consagra a Eucaristia, mas é Jesus que faz isso pelo padre quando o padre está na pessoa de Cristo. E durante a Santa Missa é como se os sacerdotes fossem os nossos guias. Todos nós estamos subindo o Calvário e é o sacerdote que vai à frente, apontando o caminho para que a gente possa morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo e se alimentar do Cristo. Como tudo isso acontece, eu não faço ideia. Deve ser por isso que tem uma parte em que se fala eis o mistério da fé. É um grande mistério e para alguns uma grande loucura. Mas a loucura dos homens é a sabedoria de Deus, já diz a palavra. Quando me contaram tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês, os meus olhos se abriram e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais ia à missa pra ficar só assistindo. Eu ia à missa e eu tinha consciência de que eu tava participando de algo realmente muito maior do que eu. De que não tava eu ali sozinha ou só com os meus irmãos da minha comunidade, mas eu tava junto com Cristo na cruz, com todos os anjos e santos, celebrando o maior mistério da fé. Eu me lembro muito bem desse dia e de como eu chorei quando eu finalmente entendi o que eu estava fazendo ali todo domingo. Depois desse dia, eu firmei o meu propósito. Eu nunca mais vou sentar no banco da igreja e só assistir. Eu quero participar. Eu quero oferecer esse sacrifício junto com Jesus. E não só oferecer o sacrifício, eu quero ser o sacrifício. Eu quero fazer o que eu fui sonhada e criada para ser desde o princípio dos tempos. Eu quero fazer a vontade de Deus acima da minha. Eu quero amá-lo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser. E adorá-lo do jeito que Ele quer ser adorado. Esperando que um dia eu possa realmente fazer isso em espírito e em verdade, lá no céu, que é uma grande missa eterna. O banquete de todos os banquetes. A glória é maior que todas as glórias. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele deu um leve trabalho para fazer, porque missa é um assunto que eu poderia ficar falando por horas e horas e horas sem parar. E talvez eu fique, porque missa é um assunto muito maravilhoso que rende um mês inteiro de vídeos. E eu também queria dizer que o conteúdo desse vídeo não é todo e exclusivamente criado da minha própria cabecinha. Eu fiz esse roteiro baseado numa pregação do padre Mike Schmitz, um padre americano bem legal por sinal, que faz vídeos para o canal Ascension Presents
e também algumas pregações para o Focus Catholic, que são movimentos lá dos Estados Unidos para católicos. Se vocês souberem inglês e quiserem ver a pregação na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque ela é muito melhor do que eu acabei de falar. Gente, o Padre Mike tem o dom, ele é perfeito, maravilhoso, gente. Sério, assistam os vídeos dele, são maravilhosos. E além de assistir os vídeos do Padre Mike e os meus também, aproveita e dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!